Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre como superar uma traição. É um tema que mexe com muitas pessoas, que mexe com a vida de muita gente. E é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, justamente porque é um tema complexo. A gente falar de traição é algo que mexe bastante, porque é algo bastante comum, né? Muitas pacientes referem na história que o pai tinha outras mulheres. Eu tenho caso de filhas que referem que a mãe tinha amantes, vários casos. Então, como que isso tudo compõe na nossa vida, como isso tudo chega pra gente e o que fazer com isso, né? Saindo da teoria. E aí, meu caro, como que você está? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, Jardel. Muito obrigado. Eu honro você e seus pais por essa oportunidade. Novamente, né, Adel? Tu que é bom, a gente repete, né? É isso. E vamos ficar por aqui, porque acho que a gente tem bastante assunto para compartilhar e os comentários que eu tenho visto são muito interessantes. Nós temos trazido informações que ajudam as pessoas, né? O time é da pesada, o tema é da pesada também, né? Vixe, vixe, o tema e o time. É um tema muito polêmico, pessoal, nas constelações familiares, muito polêmico na vida, porque a gente muito facilmente cai em uma armadilha do julgamento, né, Adelton? É isso. É polêmico e comum, né? Eu estava Sim. dizendo isso que quem não teve na infância um tio, um primo, que a gente via essas coisas acontecerem, né? A gente fica até certo ponto achar comum, né? Achar comum, achar banal. Eu estava dizendo que eu nunca fiz uma live com esse tema, né? Justamente porque é um tema complexo, né? É um tema complexo, um tema contundente. É muito difícil a gente chegar a um acordo em relação a isso. A Sandra acabou de escrever aqui, nada é o que parece. Exatamente. Uau, vou tomar nota aqui, hein? Sabe o que me lembra? Quando o Bert Hellinger recebia aqueles casos bem difíceis, que ele ficava longos tempos em silêncio, Aham. né? E depois ele falava assim: eu estava buscando um lugar no meu coração para aí o assassino, quem abusou, né? Por quê? Porque se a gente não colocar um lugar no nosso coração, a gente não consegue nem falar sobre esse assunto. Então, o meu primeiro convite é que todos que nos assistam coloque um lugar no coração para quem traiu, né, Adailton? Porque, assim, é um chamado tão grande para a gente dizer coitadinha da pessoa que foi traída e que absurdo essa pessoa que traiu. Só que na visão sistêmica não é bem assim. Por isso que eu iniciei com essa frase, né, que ela escreveu, que nada é o que parece. É por aí, né, Adailton? Sim, é bem interessante. Eu fiz uma live ontem, cara, uma live, não, uma constelação online coletiva e tinha quase 200 pessoas, principalmente mulheres, eles tinham poucos homens. Uhum. Cara, que coisa linda! E eu fiz uma constelação que a gente chama de cega, onde tínhamos 17 participantes, 17 representantes dessas 188 mulheres. Muitas estão assistindo aqui conosco agora. E eu coloquei representantes para a mulher, para a mãe, para a avó, coloquei para o sexo, coloquei para o útero, coloquei para o parceiro, né? E foi uma coisa muito interessante porque eu tomo tudo do jeito que vem. Isso aí, eu dou um lugar no meu coração, antes da coisa acontecer, eu já tenho um lugar. A coisa acontece, eu já estou procurando o significado dela. Então, como é que eu fiz? Fiz os 17 itens, né? Sucesso, dinheiro, um monte de coisa, né? E libido, tinha um monte de coisa. E daí, quando eu escolhi as pessoas, eu voltei. E aí, quando a gente começou a constelação, aí quando acabou a constelação, eu fiquei um por um, fui vendo o que cada um sentiu, o que cada um. E aí, na hora, falei, cadê o número 11? Número 11, não tem. Número 11 caiu fora. Caiu, desapareceu, perdeu a conexão e não conseguiu voltar. Você arriscaria dizer quem que é o número 11? O homem. Cara, Acertei? acertou, era isso. Esse fato da gente olhar para tudo que acontece sem. Eu poderia pensar assim, maldita internet que cai, porcaria desse país, não sei o quê. Nada, nada. Eu acolhi assim, né? E veio
a significância. Olha lá, a energia maravilhosa dessa constelação com muita gente. Aconselho quem está assistindo, se quiser assistir, tá? Vai lá no meu canal no Telegram, já está com o link no YouTube, a constelação está disponível. Mas então é isso, o Jardel. O que acontece, muitas vezes, é que a gente não quer lidar e não quer ver que o que acontece tem um porquê para mim, tem um significado, não acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Então, quando eu parto desse princípio, eu já diminuo a intensidade do meu julgamento, né? Então, tudo compõe, né? Tudo compõe. E uma coisa importante da gente falar, já desde o começo, é que o Bert Helling dizia que um constelador tem que ter 3 características quando ele entra para dar assistência a uma pessoa. Você arriscaria dizer o que é que eu fale? Sem pena, né? Sem pena. Sem amor. Sem amor. E a terceira, esqueci. Sem julgamento. Julgamento. Eu ia falar intenção. Também sem intenção, né? Está dentro do julgamento. Sem intenção, né? Porque se eu vou consultar o meu conjunto de o que é certo e errado, fica complicado numa situação como essa. No México, chegou alguém para constelar, sentou a pessoa, o rapaz falou assim, qual é a sua questão, né? O rapaz falou assim, olha, eu desde pequeno vivia com meu pai e com minha mão e com minha mãe uma liberação sexual. E nós fazíamos sexo, os 3. Eu com a minha mãe, eu com meu pai, né? E um dia minha mãe engravidou e depois meu pai morreu. E minha mãe não sabe se esse filho é do meu pai ou é meu. No meio de uma constelação em público, cara. Você imagina, Deus? Se eu tenho algum... Com centenas de pessoas assistindo, né? Com milhares de pessoas ali vendo. Se eu tenho algum preconceito em relação a qualquer um desses conceitos, eu não vou conseguir olhar para isso como ele olhou, que é o olhar com o amor. Não esse amor que a gente... O amor dramático, o amor meloso, o amor romântico, mas o amor do espírito. Porque no amor do espírito, eu não posso e não tenho condição de julgar nenhum ato de uma outra pessoa. Né? Apenas colocar aquilo para que o próprio campo, o próprio espírito, né? Como diz a constelação do espírito, que é a constelação do Hellinger, mostre qual o significado. E a pergunta que a gente pode fazer é: aonde está o amor? Isso. Aonde está o amor? O amor, ele sempre existe e nas 3 partes, né? A gente está falando de um triângulo, né, Adelton? Quem trai, com quem se trai e quem é traído. Você me lembrei agora um caso. Semana passada eu fiz uma constelação de uma pessoa que ela tinha uma dificuldade de relacionamento. Ela teve 4 casamentos e, enfim, não estava bem. A gente foi colocando em online, tá? Colocou ela, colocou o companheiro, ideal, não rolou, colocou o pai e a mãe caiu no chão, assim tal, depois coloquei a avó caiu no chão, e aí eu coloquei uma antepassada. Entrou essa antepassada, que eu não sabia se era tataravó, pentavó, e aí imediatamente ela trouxe a informação do companheiro. Eu coloquei esse avô, antepassado avô, e surgiu uma terceira pessoa. Surgiu um triângulo. Jardel, existia um fluxo de amor nesses 3, tá? Só que a antepassada dela não aceitou, ela ficou presa a um conceito. E aí houve uma quebra, e isso tirou a força desse feminino por várias gerações e chegou até ela. Sim. Que vai ter o quê? Por fidelidade a essa antepassada, eu vou me posicionar diante dos homens como se os homens fossem meus inimigos. E quando a gente olhou com um olhar de amor, ali aquela avó antepassada pôde olhar para o avô, pôde olhar para aquela terceira pessoa e viu que ali existia algo, ficou harmônico. A bisavó que estava no chão foi levantando, a avó que estava caída foi levantando, e ela chegou a essa energia de cura na cliente que estava constelando. Nessa última jornada também, Adelton, eu estava lembrando aqui
Eu gosto muito de usar representantes, Adailton, que nunca representaram. Então a pessoa está entrando lá e a gente coloca ela e vê o que acontece. É um movimento muito puro, né, Adailton? Aconteceu nessa última jornada, né? A gente precisou de uma ancestral benevolente, que eu chamo, né? Precisamos de uma ancestral, a gente não sabe quem é, mas é uma ancestral que vai nos dar força. E aí a paciente, Adailton, ela olhou lá no Zoom, né? Tinha também mais de 200 pessoas no Zoom lá, e ela olhou, fulana, era uma senhora assim, né? Aí ela falou assim, Jardel, mas eu nem sei o que fazer, eu nem sei direito usar o Zoom. Falei, é você mesmo. Só sinta. Adailton do céu, essa mulher ganhou uma força. E falou com uma propriedade para a mulher que a paciente ganhou força. Então, assim, a gente tinha uma paciente, tinha uma questão com a mãe ali, mas uma ancestral benevolente, ela consegue vir com tanta energia que vai passando geração por geração, até que chega na paciente direto, né, Adailton? Tudo isso nós estamos falando para que vocês, esses 120 que estão nos assistindo aqui agora ao vivo, que você abra um lugar no seu coração de amor. Mude o óculos para um olhar amoroso sobre essa questão. E não um lugar judicial, né? Um lugar de juiz, de condenação. Não. Isso não vai te levar a nada. Tá? Então, pronto. Vista essa parte, que a gente pode agora olhar com um olhar amoroso, nós já estamos com uma outra energia, né? E nós já podemos falar de uma outra maneira. Qual que é a minha sugestão, né? O primeiro passo para as pessoas é 2 passos. O primeiro que o Adailton já falou, onde está o amor? Nos 3. Tá? A gente vai falar sempre aqui em relação a 3. Em quem trai, em quem é traído e com quem se trai. Onde está o amor? Já que nós estamos falando, vamos definir o que é traição. Isso. Então, vamos definir. Escrevam, né? no chat aqui, pessoal, o que vocês acham que é traição? 2 pontos importantes para as pessoas olharem. Primeiro, onde está o amor? Olha lá, tá falando aqui, olha, perca de confiança é a consequência, não é traição em si, né? Fazer diferente do que foi combinado. Tá. Sim, melhorou. Melhor, mas ainda tá longe. Traição da confiança, quebra do acordo, quebrar um acordo, trair é descumprir um contrato estabelecido entre 2 pessoas. Tá, ok? Para mim não consigo ver sentido na traição, pois só posso trair a mim mesmo. Tá aqui, já está lá no final da live. Quem quer? Valeu, Nilda. Já pode desligar, você já entendeu tudo. Quebra da confiança em qualquer aspecto da vida em que ambos acordaram cumprir. Traição é falta de amor próprio e falta de interesse pela vida. Também isso aqui já está bem aqui, a Ana. Quando alguém rompe a confiança, não vou poder participar, que pena. Base de lealdade, traição serve... Então veja, olha, quebra de um pacto. A traição é isso mesmo, é como se fosse a quebra de um pacto. Só que tem um detalhe, muitas vezes esse pacto ele é estabelecido em diferentes proporções. Às vezes ele é estabelecido por um lado. Qual que é a primeira traição que você fez, Jardel? Você é um traidor, tá? E eu também sou. Uhum. Todos somos. Todos nós somos traidores. Você também que acha que não traiu. A primeira traição que nós traímos é a nossa mãe. Porque se a gente não trair a mãe, eu estaria vivendo com ela até hoje. Estaria casado com ela até hoje. Então, a sua mãe, pelo menos a maioria das mães, querem os filhos para ela. Os filhos são propriedades. E se você permanecer dentro desse contexto, atendendo esse pacto que ela fez com você, você não vai viver. Então, ou você trai e vai com a culpa para frente para a vida, ou fica nisso daí. Então, nós traímos em determinados momentos para poder ir para a vida. Sim. Faz sentido? Com a ajuda do papai. Isso é visto em várias culturas de maneira diferente. Quem assistiu o filme 300 de Esparta, por exemplo, mostra isso, né? Quando chegou aos 7 anos, Leônidas foi tirado da mãe e levado para os guerreiros para aprender a lutar. Isso é feito nas tribos indígenas também. É a passagem, né, pessoal? E é o que o Adailton falou, não é que eles pedem para a mãe, porque se pedir para a mãe não vai deixar, né? Então, é ir com culpa mesmo, né, Adailton? Uhum. Da mamãe para o papai e do papai para o mundo, quando a gente está falando de um menino. Se é menina, da mamãe para o papai, do papai para a mamãe, aí complica mais a situação, né, Adailton? Uhum.
Bom, então assim, realmente é isso, é a quebra de um pacto. E isso mostra o tipo de amor entre um homem e uma mulher. É um amor condicional. Muitos vivem no relacionamento a expectativa de um amor incondicional. Como se pudesse fazer qualquer coisa e que vai ser perdoado. Amor, relacionamento entre homem e mulher, ele é condicional. E essas condições têm que ser estabelecidas pelos dois, pelo casal. Essa é a primeira coisa. A Sim. segunda coisa é que essas condições mudam. Um casal, antes de casar é uma coisa, com um ano de casamento é outra, com 10 é outra, com 20 é outra, com 30 é outra. E pode até ser mesmo que esse casamento termine. Tá? Ele pode terminar como energia, ele pode terminar de fato, e ele pode terminar de diversas maneiras. Então, recapitulando, esse pacto ele é reavaliado, ele é renegociado no passar do tempo, Sim. E um ok? outro ponto importante, tá, pessoal, é de quem a gente está falando. Por quê? Porque às vezes, quando a gente trai para não trair algo. Por exemplo, numa família em que a boa consciência diz que as pessoas traem. Por exemplo, uma família de homens em que os homens traem. Os homens traem. Aí o menino, ele cresceu aprendendo que os homens traem. Aí chega uma hora na vida adulta que ele vai ter que decidir quem eu quero trair. Se eu for fiel, eu traio a minha família. Se eu trair, se eu trair, eu traio minha esposa. Então, eu quero Aí você é ficar fiel à sem minha trair. família. Eu Não, vou ser não fiel à dá, minha né? família. Pode ser o contrário, uma família em que as mulheres traem. Aí a mulher vai precisar em algum momento tomar uma decisão. Eu vou ser fiel ao meu marido traindo a minha família? Sim ou não? Mas veja o seguinte, eu particularmente acho que essa questão de quebra de um pacto ela é muito pesada. Porque aí de novo nós caímos na jurisdição, nós caímos no direito civil. E é claro, tá? Então veja, o que que acontece? Eu vou dizer que toda traição é uma busca de amor. Sim, com certeza. É um fluxo de amor, é uma busca de um amor. Como isso acontece no coração dessa pessoa e se isso é justificado ou não, é outra coisa. Não é justificado, mas é esse o motor de que muitas situações. Né? Adailton, uma pergunta que me mandaram, né? Duas, na verdade, que estão relacionadas. Por que as pessoas traem? Né? A gente precisaria de um. Vai precisar do sábado inteiro para responder isso, né, Adailton? Se a gente fosse tentar responder. E por que alguém se submete a sair com outra pessoa comprometida? O que que eu tenho visto, observado? O que acontece é que certas mulheres casam, particularmente na década de 50, 60 e 70, com uma expectativa de um homem ideal, de um homem perfeito, de um homem que fosse lhe dar toda a segurança, o amparo, o apoio financeiro, a presença. E esses homens vieram, às vezes, de uma infância complicada, ou tiveram uma mãe complicada, ou um pai complicado, não tiveram um exemplo de pai, enfim, e chegam nesse casamento, no passado, sem a condição de corresponder à expectativa dessas mulheres. E uma das formas que existe de um casal continuar casado é ter filhos. Porque os filhos aumentam a liga, né? A responsabilidade de um ficar com o outro. E o que acontecia muitas vezes é que algumas mulheres, eu não estou dizendo todas, mas algumas mulheres se cansaram daquele homem, daquele marido. Aquele cara era alcoólatra, não sei o quê, ou não prestava, ou não ficava em casa, enfim. E aí não dava para ele o amor inicial, que é um fluxo de um amor. E nem ele podia dar esse amor, talvez, para ela também. Então, quando essas duas pessoas não trocam amor, não vivem um amor, e ficam juntos por compromisso, seja compromisso do casamento, seja um compromisso de filhos, ambos ou um vai buscar amor para continuar vivendo, às vezes continuar na família. Vamos aprofundar um pouquinho mais, que eu acho que vale a pena. Né? Então nós já vimos o que é a traição, já vimos que ela existe por causa da busca de um amor. E o que acontece? O que acontece é o medo da verdade. Uma participante aqui falou
que depois de um determinado momento ela conversou com o marido e resolveram ter um casamento aberto. Ok? Então, eles estão vivendo a verdade. Ela tem a possibilidade de encontrar outra pessoa e ele tem a possibilidade de encontrar outra pessoa. Tá? As claras. Essa é a melhor dica para um casal que, porventura, queira continuar casado e tenha dificuldade. Então, a verdade, trazer isso à tona, não é fácil. Ser sincero com o parceiro, tá? Não é fácil. É um grau de elevação espiritual que muita gente precisa alcançar. Sim. Eu vejo que às vezes eu minto em coisas pequenas, desnecessárias, né? E aí eu paro e penso, nossa, eu preciso falar a verdade, né? Coisas pequenas. Um dia desse, minha esposa perguntou se eu tinha colocado um negócio na geladeira. Eu falei, coloquei, mas eu não tinha colocado ainda. Aí eu voltei para falei, olha, eu não coloquei, tá? Eu falei, coloquei para deixar você feliz. Eu não queria, mas agora eu estou falando para você a verdade. Eu não coloquei. Então, assim, parece pequeno, mas foi, cara, para fazer isso eu tive que, né, fazer um esforço. Então, esse exercício da verdade, ele é muito bom, porque isso faz nos aproximar do amor. Adailton, eu faço muito terapia de casal. Eu estou lembrando de um caso, de uma situação, né, que o homem buscava fora, né, algo sexual, né, eu não vou dizer aqui, mas ele buscava algo sexual. E aí eu falei para ele, viu, por que você não busca isso com a sua parceira? Não, imagina, Jardel, minha parceira, minha esposa, uma mulher de família, tem 2 filhos, ela não vai topar isso. Eu falei, você já tentou? Aí ele, falou com a esposa, Adailton, 20 anos de casado. O que ela respondeu? Eu quero, eu topo. Adailton, 20 anos do cara frustrado, buscando fora algo. E era só ter falado. E era só ter falado há 20 anos atrás. Às vezes as pessoas precisam que um terapeuta, né, empurre. Fala assim, mas qual que é o problema? Mas essa é a função do terapeuta, é mostrar a possibilidade de um outro olhar, né? E assim, um outro aspecto, Jardel, toda traição, ela traz uma dor. Tem uma dor escondida. Sim. Tem uma criança que foi abandonada, que teve uma traição lá atrás, um abuso, ou um trauma, né? Um abuso emocional, um abuso sexual, sei lá, teve uma menina que teve um abuso sexual, né? Ou qualquer outro tipo de... Então, são pessoas que têm uma ferida e muitas vezes essa traição traz à tona a ferida. Para provocar as pessoas, né, Deus? Observem nesse triângulo, tá? Quem traiu, quem foi traído e com quem se traiu. Em geral, quem traiu vem de família de pessoas que traem. Quem foi traído vem de família de pessoas que foram traídas. E quem foi o amante, o outro, né, Adailton? Vem de famílias também assim. Então, são padrões, tá? Não estou generalizando. Não estou falando que é algo que não tem como mudar. Mas é um padrão que, para a gente fazer diferente, a gente precisa primeiro entender de onde a gente vem. O que a gente aprendeu. Como que meu vovô fazia, como que meu papai faz, como que eu faço. Vovó. E dos 2 lados. Né? E depois disso, deixar no passado. Isso. Esse é o ponto importante, não é só compreender. Eu costumo dizer que quem quer entender, não quer curar. Sim. Quem quer entender, não quer resolver, só quer entender. Então, entender não resolve, tá? Então, entender, ok. Como é que foi seu avô, seu bisavô? Tudo ok, né? E aí, traz isso e deixa no passado, né? Sim. E deixando no passado, o fluxo de amor retoma. O grande desafio é amar. Amar em toda a profundidade da palavra amor. Tem mais uma pergunta polêmica para você aqui, Adailton. Quer dizer, para nós, né? Vamos ver quem te responde. É possível alguém que ama o parceiro ou a parceira ainda assim trair? Eu estava dando ontem aula no curso de formação. Eu tenho um curso de formação e fiz uma pergunta ontem. E o tema ontem foi sexualidade e amor. E fizemos vários exercícios com os alunos. E eu fiz uma pergunta assim: é possível um homem amar 2 mulheres? Sim. Essa é outra polêmica, né? Aí eu falei assim, você não ama o seu pai e a sua mãe? Você não ama a sua irmã? A sua tia, a sua avó, a sua filha? Amo todo mundo. São diversos tipos de amor, são tipos de amor diferentes. Então, um homem pode amar 2, 3 mulheres, uma mulher pode amar vários homens? Pode.
Sim. Entendeu? Assim como pode também amar um só. Pode amar um só e achar que aquele um só está tudo bem, né? É o mais comum, né? Os casais se resolverem e ter um fluxo de amor, de troca e ficar nesse nível. Mas é possível, sim, ter pessoas que têm essa capacidade, né? Olha lá, é possível, sim, né? Amar várias pessoas ao mesmo tempo, com diferentes tipos de amor. Adailton, vamos dificultar, Adailton? E quando nascem filhos dos dois lados? Ou seja, tem filho do parceiro oficial, vamos chamar assim, com quem se casou, tá? E tem Hum. filho também com quem se traiu. Como que funciona isso? Pessoal, essa é uma das maiores dificuldades que a gente vê na teoria sistêmica. Eu constelo muito isso, a Daí eu tenho certeza também, né? Ah, A não aceitação dos filhos do outro lado. Né? sim, antes de ontem aconteceu isso. A menina veio, 29 anos. Ela, com 27 anos, descobriu que o pai tinha um filho 3 meses mais novo do que ela, com uma outra mulher. Que tinha, então, 27 anos. Ele com 27 anos e ela com 27 anos. Esse irmão que ela não conhecia. E ela tinha mais 2 irmãos, homens, né? Então, a confusão veio, aí a mãe dela quis separar, separou, ficou, os filhos ficaram com a mãe e esse marido, esse pai, foi viver com essa mulher que criou esse filho, né, sozinha, e disse ela que ele se transformou, ficou feliz, está bem, finalmente se encontrou com essa mulher com que ele não conviveu durante 27 anos. Olha que história. São tantas histórias que a gente vê que não dá para a gente falar é assim, esse é o caminho. O que a gente pode dizer, tá, pessoal? É a lei sistêmica, né? A exclusão adoece o sistema. O Fernando fez uma pergunta legal. Aqui, Vamos ver. quando acontece a traição, qual o caminho para continuar o relacionamento a partir da postura sistêmica? Eu acho isso aqui um ponto para a gente caminhar para a nossa finalização. O que você acha? Eu acho que se a gente falar de compensação aqui, a gente vai precisar de outra live. Vamos deixar isso no ar, tá? Então, mas olha, qual é o caminho? O caminho é aquele nosso começo da nossa conversa. Primeiro, abrir um lugar no coração. Aceitar o que aconteceu, o que é, como foi, né, Deus? Acho que esse é o primeiro passo. Sim, que aquilo não aconteceu por acaso. Segundo, os dois têm participação. Não existe nessa visão, na visão sistêmica, culpados e inocentes. Isso é um movimento, um olhar infantil. No olhar adulto existe informações, existe fluxo de amor, existe vazios de amor, existe... Né? Então, assim, como olhar para isso? Onde está o amor? Qual é a lição que isso traz para os dois? E uma pergunta que foi feita anterior, é possível um casal continuar casado? Claro, Sim. claro que é. Desde que eles olhem para isso com, sei lá, com leveza, com um olhar sublime, um olhar amoroso. O Jardel, não sei o que você acha sobre isso. Eu acredito que sim. É a aceitação do que aconteceu que não vai mudar. Então veja esse caso que a Adelton trouxe. Ela descobriu que tem um irmão da mesma idade que ela. Do que vai adiantar ela movimentar uma raiva, um ódio? Já aconteceu, existe um irmão, ok. Tá? Segundo ponto para vocês, pessoal. Se vocês descobriram que o pai traiu a mãe, traiu a palavra pesada, né? O pai teve um outro relacionamento. Melhor. Você ainda é filho. Porque muitas pessoas assumem o papel da mãe contra o pai. Uhum. Eu já vi muitos casos, Ailton. Homeopatia. Homeopatia. Eu vi casos, tá, da filha chegar para a mãe e exigir que a mãe separasse do pai. Olha o emaranhamento que essa menina se meteu, Adailton. E aí a mãe separou por ordem da filha e essa filha ficou emaranhada com a sua mãe a vida inteira. Ela não casa, não sai de casa, porque ela se torna o marido simbólico da mãe. Né? Então, pessoal, eu sei que é muito complexo a gente estar falando aqui, é difícil de vocês compreenderem, mas assim, o caminho é a aceitação, é deixar o problema do papai e da mamãe com eles. Tá? O que sua mamãe vai fazer, ela vai decidir. E você vai aceitar a decisão deles. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E tem coisa que tem certas mães que contam para as filhas. Sim, sim. A intimidade do aliadas, casal. compra o marido, né? A intimidade dos pais. Né? Seu pai, não sei o que, seu pai não comparece, o seu pai isso, seu pai tinha uma mulher,
Mães, não contem para suas filhas. Filha não é amiguinha, ela não precisa saber de nada disso, ela tem que ser preservada. Né? A filha tem que estar. Criança tem que estar na inocência e brincar, não precisa saber de nada. Né? Ela vai saber um dia e ela vai ter condição de olhar com outro olhar, mas em cima desse olhar de amor. Legal isso, não vamos falar mais de traição, vamos falar em outro relacionamento, outro tipo de amor, outro tipo de relacionamento que compõe de alguma maneira para aquele casal um desafio, é um grande desafio sim lidar com isso. Importantíssimo, tá? O seu irmão que nasceu dessa outra pessoa, ele não tem culpa nenhuma da situação, tá? Pessoal, olha que maravilhoso se você pensar que você ganhou um irmão. Você não queria ganhar um irmão? Eu queria ganhar um irmão. Porque eu lembro no curso eu estava no curso quando primeiro o curso que eu fiz de constelação, no meio do curso um dos alunos descobriu que tinha um irmão. Ele tinha descobriu 40... na constelação, Adair? Não, 42 anos, descobriu que tinha um irmão. Vamos ter esse olhar do amor, esse olhar sem julgar, olhar para essa situação, né? Por exemplo, aqui a Cleide pergunta: é possível dar certo um relacionamento com amante e construir uma vida juntos? Claro que é, né? Se esse for um amor, um encontro verdadeiro de almas, duas pessoas que querem construir uma família, um relacionamento, um crescimento espiritual, sim, é importante, mas vai exigir um posicionamento. Precisa de um trabalho sistêmico, tá, pessoal? Por quê? Porque esse relacionamento ele começou com base em uma traição, vamos chamar assim, de um movimento, né? Em que o outro possivelmente o oficial, né? Vamos chamar assim, a esposa foi traída, aí o marido casou com a amante, tá? Essa esposa possivelmente ela vai ter uma grande dor. Uhum. De que maneira que essa dor vai ser olhada, tá? De que maneira que ela vai ser respeitada nisso. Isso também define muito do futuro do casal. Como que você definiria a seguinte situação? Uma mulher está casada com um homem e ela não tem relação sexual com ele durante 2 anos e meio. Não é um casal, né? É alguma outra coisa. Eles têm 3 filhos, eles continuam casados. Não é um casal, é um casal no papel, né? Eu definiria como traição. Como assim? Não entendi, meu Deus. Ela está traindo. Ela faz 2 anos e meio que ela não tem relação sexual com o marido. E ele continua lá, está trabalhando, continua sustentando, cuida dos filhos. O que eu diria é que o casal se perdeu em algum momento, faz tempo. Sim, mas não deixa de ser uma forma de trair também. Ela está traindo o matrimônio. Muito tempo nisso, viu? Mas é o olhar, porque não é do olhar do amor. E outra coisa, às vezes dentro de um casal, seja homem, seja mulher, precisa de ter o bandido, precisa ter o ruim, precisa ter o coisa ruim. E aí, quando surge isso, tá vendo? Ó, ele não presta, ou ela não presta. Então, fica comigo, eu sou bom. Sim. E aí... E também, Adailton, a postura, né? Então, assim, doutora Adailton, coitadinha de mim, meu marido não me procura há 2 anos, tá? O que você fez a respeito disso? Você tentou? Quem disse que só homem tem que buscar para sexo, né, Adailton? Fala pra mim. Vai pra cima, uai. Tá uma frase aqui do Fernando, novamente, muito boa. Talvez o amor que surge após a superação da traição seja maior. Olha que lindo isso, cara. Muito lindo, tá? Eu tenho uma história final para contar para vocês. Conte, Adailton. É um amigo meu, tá? E ele chegou e contou uma história para mim. Ele falou assim: Dailton, você acredita em Deus? Eu falei: eu acredito. E Deus te ama? Deus me ama, claro. O fato de eu existir, de ter aterrissado nesse planeta aqui, é fruto do amor de Deus. Você ama Deus? Eu falei: dentro do possível. Aí ele falou assim: então, assim, o que é esse dentro do possível? Você ama realmente? Você corresponde à expectativa de Deus para a sua vida? Eu disse: não, eu ainda não estou no nível de verdade que eu deveria estar em relação a mim, a minha vida. Eu ainda não consigo, ainda não estou no nível de espiritualidade que eu poderia alcançar. Ele falou: então, o que Deus pensa de você? Eu falei: não sei. Mas ele falou assim: pelo olhar de Deus, você é um traidor. Porque ele ama você, ele deu tudo para você, ele deu a vida, deu saúde, deu tudo para você, e você está traindo. Você não corresponde àquilo que ele espera de você. Tá. E se Deus olha para mim como um traidor, ele vai deixar de me amar?
Ele vai ficar triste? Ele vai ficar emburrado? Ele vai me acusar de alguma coisa? Absolutamente não, porque Deus é amor. Então, quem ama, olha para o outro, que é o objeto desse amor, e aceita o outro como é, e tudo que o outro faz, sem julgar. Agora, quando eu me amo também, eu tenho o direito de me posicionar. Então, assim, ok, então isso tá tudo bem, isso serve para mim. Uhum. Ou Muito bom, Adailton, adorei sua isso história. não serve para mim. É isso. Muito bom, Adailton. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui. E eu quero terminar com essa frase, né? Tudo que acontece com você compõe, né? Fica com essa frase. Eu espero que com isso você consiga ter mais amor no coração, mais amor por você, mais amor para os seus antepassados e mais amor com essa pessoa que você divide a sua vida, que você partilha uma existência aqui, a sua passagem aqui na Terra por um tempo, né? Então que seja boa essa viagem, que seja boa. Então tudo que acontece com você compõe. Vou deixar as pessoas com essas palavras, tá, pessoal? Reflitam, assistam novamente a live, tá? Para vocês indiquem essa live para as pessoas. Abraço, boa noite, até breve.